Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos profetizar a palavra como a gente sempre faz. Queria que os irmãos levantassem a mão comigo. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado unicamente a ele, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje o tema, a gente vai falar sobre o perdão que nasce na cruz. Em nome de Jesus, eu queria que os irmãos prestassem atenção, porque essa palavra, ela é para todos que estão aqui. Todos. É para mim e é para você. Então, não permita que o diabo roube a semente da palavra do seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Mas o que é perdão? O que é perdão para você? Vou ler aqui alguns conceitos de o que é perdão. Depois a gente vai aprofundar. Perdão é remissão da pena ou de ofensa ou dívida. Perdão é uma união de arrependimento e sacrifício. Perdão não significa esquecer o que aconteceu, mas reconhecer a dor causada e decidir não permitir que ela continue afetando a vida. O perdão também é uma ferramenta poderosa para cura emocional, reconstrução de relacionamentos e crescimento pessoal. É um ato de compaixão que pode transformar a vida de quem perdoa e de quem é perdoado. Aqui eu vou repetir porque é importante. É um ato de compaixão que pode transformar a vida de quem perdoa e de quem também é perdoado. Agora que nós vamos começar, tá certo? Aqui a gente deu uns conceitos básicos de perdão, só que nós vamos entender que o perdão é muito mais profundo do que isso. Perdão, não que esses conceitos estejam errados, porque esses conceitos estão corretos, só que eles são rasos. A gente vai aprofundar mais de onde é que vem esse perdão e o que é o perdão. Mas qual é o melhor? É perdoar ou ser perdoado? Parece uma pergunta simples, mas não é tão simples. Qual é o mais fácil? Perdoar ou pedir perdão a alguém? Todos nós, meus irmãos, sem exceção, nós fazemos parte dos dois grupos. Todos nós aqui, ninguém está fora não. Todos nós fazemos parte do grupo dos ofensores, dos que emitem alguma ofensa, seja no passado, seja no presente ou talvez amanhã. E do grupo dos ofendidos. Nós também sofremos ofensas, muitas vezes, dos nossos próprios irmãos em Cristo ou dos nossos familiares. Da parte de ofensores, nós precisamos do perdão do outro. E na parte de ofendidos, nós precisamos aprender a liberar perdão para o outro. Então nós fazemos parte desses dois grupos. Ninguém é perfeito, todo mundo ofende, todo mundo também já foi ofendido. Entenda, não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre a mente, não é sobre a vontade, não é sobre o emocional. É sobre o perdão que nasce na cruz do Calvário. É sobre esse perdão que é o maior de todos, que nasce todo o resto. Agora nós vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, para começar, em Mateus capítulo 5, versos de 21 a 26. Mateus capítulo 5, versos de 21 a 26. E eu queria pedir que os irmãos que pudessem ficar em pé, fiquem em reverência à palavra do Senhor Deus. Amém? Então o Léo já prontamente já colocou aqui. Os irmãos também já acharam nas suas Bíblias. Vou ler aqui, verso 21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo encolerizar contra o seu irmão
será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca que é uma ofensa naquele tempo, tá, irmão? Será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. E vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta assim tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade eu te digo, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Podem sentar, amigo. Essa palavra, Jesus está no Sermão do Monte, para contextualizar os irmãos aqui. E Jesus está explicando o significado real da lei. Ele está explicando e aplicando o que a lei representa de verdade. Tá certo? E ele está falando aqui sobre o 6º mandamento. Não matarás. Tá certo? Ele está falando sobre o pecado do homicídio. Ele está falando do mandamento que foi criado foi dado por Deus, né, e trago por Moisés, na lei de Moisés, para preservar a vida, tá certo? Só que como é que Jesus aplica? Ele compara uma ofensa ao pecado do homicídio. Então é muito sério isso aqui. Jesus traz uma comparação, dependendo da ofensa, ao pecado de você cometer o pecado contra o 6º mandamento de Deus. Jesus disse que ofender o próximo, magoar o próximo, ferir o próximo, insultar o próximo é quebrar o 6º mandamento. Sim, Jesus disse que você cometendo uma ofensa contra alguma pessoa, você está cometendo o pecado de homicídio. Mas como assim? Jesus ele elevou o 6º mandamento a um nível bem mais alto, né? Porque o homicídio ele não começa no ato de você matar uma pessoa. O homicídio começa quando você já deseja mal àquela pessoa, quando você cria ódio no coração e já começa a desejar mal. Então você já cometeu homicídio no coração. E o que importa para Jesus é o coração, meus amados. Então aqui, quem nunca cometeu homicídio? Eu creio que todos cometeram homicídio já no coração. Já em alguma vez na vida já desejou mal a alguém, já odiou alguém. E a gente tem que se atentar a isso. Quantas pessoas você já feriu? Quantas pessoas você ou eu já machucamos, magoamos ou ofendemos? Quando eu ofendo alguém, meu irmão, além de eu estar traumatizando essa pessoa e lançando mal sobre a vida dela, eu também estou trazendo mal sobre mim, porque eu estou quebrando o 6º mandamento. Eu estou trazendo mal sobre a minha vida também. Nossa ofensa, olha o que ele diz mais lá no verso 24. A nossa ofensa, ela compromete o culto a Deus. A tua ofensa a um irmão compromete o teu culto e a tua adoração a Deus. No verso 24 ele diz assim: deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Aí vamos contextualizar. Jesus está falando aqui da antiga aliança, né? Então a gente tinha lá o templo, e como é que adorava a Deus naquele tempo? Você levava um animal, né? E o animal era sacrificado, então o animal era oferta. Então o que Jesus está dizendo aqui? Que tem a oferta, tá certo? E eu vou levar para lá. Só que na hora que eu levo a oferta, ele diz, o que ele vai dizer? Se tem algum irmão que tem alguma coisa contra ti, ei, deixa a oferta aí. Vai primeiro se reconciliar com ele, depois tu apresentar a oferta. Ou seja, para Deus, meu irmão, em ordem de prioridade, primeiro tu tem que se reconciliar com teu irmão, depois tu adorar a Deus. É sério, meus irmãos, isso. Quantos de nós, muitas vezes,
estamos distantes, sem falar com o pai, sem falar com a mãe, sem falar com os filhos. E Deus está em Jesus, isso é Jesus dizendo, não é nenhum apóstolo não, isso é Jesus no Sermão do Monte, né? Dizendo que você deve primeiro correr para se reconciliar com teu irmão, porque senão teu culto não presta, porque senão tua oferta não presta, tua oferta é manca, é torta, tem hipocrisia nela. Deus está dizendo, meu irmão, nessa noite, vai te reconciliar agora, depressa, já. Peça perdão, meus irmãos. Peça perdão. Peça perdão ao seu marido, se você cometeu algo, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus familiares, ao colega de trabalho, ao seu amigo, ao seu irmão que está sentado do lado aqui na igreja, se você cometeu algo contra ele. Reconciliação. Liga. Sai daqui, meu irmão, você vai pegar o seu telefone, vai ligar, vai visitar segunda-feira. Vai botar gasolina no seu carro, vai atravessar a cidade, mas você vai pedir perdão. É isso que Deus quer de você. Reconciliação. A cruz mostra isso. A cruz foi uma reconciliação. Isso é o evangelho verdadeiro. Reconciliação mesmo. No verso 25 ele continua dizendo: concilia-se depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça do adversário te entregue ao juiz, o juiz ao oficial e te encerre na prisão. A gente vai ver mais para frente, aqui ainda, e essa prisão aqui, ela é muito séria. Tudo bem que Jesus também traz uma ideia de fim do mundo aqui, uma ideia de julgamento final, uma ideia de que você não perdoar o seu irmão vai contar no julgamento final. Isso vai ser lembrado. Mas também traz uma ideia de que quem não perdoa e quem não pede perdão vive preso, adoece, não dorme direito, não tem paz. Pare um pouco agora, todo mundo pare um pouco agora, se examine, faça um autoexame. Isso os puritanos faziam muito. O cristão tem que cansar de se examinar. Muitas vezes nós examinamos mais o outro do que a nós mesmos. Você tem que pegar a Bíblia, não é para estar examinando a vida do outro, mas à luz da Bíblia você se examina. Então se examine agora. Quem você ofendeu? Talvez você deixou algum trauma na vida de alguém, feridas que você abriu na vida de pessoas. Devemos fazer o autoexame exaustivamente. Agora, do mesmo jeito que a gente está falando aqui do lado dos ofensores, e essa palavra é para todos nós, inclusive para mim, a gente vai falar agora do outro lado. A moeda tem dois lados, né? Agora nós vamos abrir nossas Bíblias ainda em Mateus, capítulo 18, versos 21 ao 35. Mateus, capítulo 18, versos 21 ao 35. Agora Jesus vai nos contar uma parábola. Amém? Vou começar. 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Pedro aqui estava se achando, devia estar se achando um crentezão muito, né? Então assim, eu tenho que perdoar até 7 vezes, né? Porque 7 é um número emblemático, né, na Bíblia. Aí o que foi que Jesus disse? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo eu te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros ou 100 denários, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que tu me deves. Segurando na gola aqui dele, viu?
botando ele na parede. Paga o que me deve. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava, dizendo: seja generoso para comigo e eu tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os conservos o que estava acontecendo, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou, isso aqui é muito importante, aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também, isso é Jesus dizendo, o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Meu irmão, aqui Jesus está falando por meio de parábolas, né? As parábolas são narrativas alegóricas que Jesus usava, né, para poder transmitir vários ensinamentos, né? Ele usava uma linguagem simples e natural para aquela época, para as pessoas poderem entender. Só que aqui tem uma linguagem, umas cifras que a gente não conhece bem. Para a gente poder mergulhar e entender o real significado dessa parábola, eu vou já contar a você. Mas essas parábolas, elas possuem simbolismos que mostram como a vida cotidiana anda junto com a vida espiritual. A vida cotidiana e a vida espiritual, elas andam entrelaçadas. Ele falou aqui em talentos. Você sabe quanto vale um talento? Quem aqui sabe, levante a mão. Não é uma cifra que nós trabalhamos, né? A gente conhece hoje o que é R$1, a gente conhece hoje o que é o dólar, o euro, né? Centavos, a gente não conhece o que é talento. Para a gente ter noção da ideia que Jesus quer passar aqui nesse texto, a gente tem que conhecer. Um talento equivale a 35 quilos de ouro. Talento equivale a 35 quilos de ouro. Então, se ele devia 10 mil talentos, ele devia 350 mil quilos de ouro. Dava para pagar essa conta? 350 mil quilos de ouro. Você sabe quanto era a arrecadação de uma nação, de todos os impostos, de todo mundo, por ano? 800 talentos. E esse cara, aqui na cifra que Jesus colocou, astronômica, né? Estava devendo 350 mil quilos de ouro. 10 mil talentos. 10 mil talentos. Você sabe quanto é que vale um denário? Um denário é um dinheiro. Né? Valia um dia de trabalho de um trabalhador naquela época. Né? E transformando um no outro, né? Quando ele fala que ele está devendo 100 denários, são 100 dias de trabalho. 3 meses e 10 dias, é isso, né? 3 meses e 10 dias. Ele podia trabalhar e pagar a dívida. Só que convertendo um no outro, sabe quantos denários, quantos dias de trabalho ele tinha que trabalhar para pagar outra dívida? 150 mil anos. Vocês verem que a dívida aqui, é por isso que é importante a gente entender isso aqui, o que é denário, o que é... o irmão Mateus está viajando aqui, tá não. É porque o que Jesus quer falar, você tem que entender que essa dívida era impagável. Essa dívida era impagável. E ele foi perdoado de uma dívida impagável, mas ele não perdoou de uma dívida muito menor. Uma dívida 600 mil vezes menor. Ele não conseguiu perdoar e quis prender o conservo dele. Né? O que Jesus está querendo mostrar, meu irmão, com essa cifra tão grande, é que essa conta eu não consigo pagar. Você não consegue pagar. O irmão Léo não consegue pagar, o irmão Eugênio não consegue pagar. Essa dívida quem pagou na cruz foi Jesus. Por mim e por você. É essa dívida tão grande que todos aqui têm. Porque nenhum de nós, por melhor que se ache que seja, pode pagar essa dívida. E o que está acontecendo? E quantas vezes nosso irmão, com um pecado que a gente acha muito grande, a gente recebeu o perdão de uma dívida tão grande e a gente não consegue perdoar o pecado, uma ofensa
do irmão contra você. É isso que essa parábola quer dizer. Esse simbolismo do perdão que recebemos por meio de Cristo da cruz, do sangue de Cristo. A dívida que temos com Deus, ela é impagável. Só que Jesus quitou quando ele disse na cruz, tetelestai. Está quitado, meu irmão. Agora você tem que tomar posse. Essa parábola mostra para mim e para você que nunca, mas é nunca, eu ou você não podemos dizer assim, olha, eu não posso perdoar fulano. Eu não posso perdoar ciclano. Essa parábola mostra, nós não podemos dizer isso. Se você disser eu não perdoo, você está dizendo assim, eu não sou nova criatura. Eu não fui capacitado ainda para perdoar. Eu não nasci de novo. Eu não tenho Cristo na minha vida. Porque quando você tem Cristo na vida, o perdão que desce na cruz, que te perdoou, por esse tamanho perdão, você libera perdão para o teu irmão. Você é capacitado a perdoar. Já pensou? Jesus também, você olha assim e diz assim, não, mas aí foi difícil. Já pensou se Jesus olha para ti e diz assim, pô, eu também vou pensar se eu vou te perdoar. Não, ele não pensou não, meu irmão. Ele deu a vida por ti, por mim. Olha o que Isaías 64:6 diz. Diz que nós somos imundos e a nossa justiça são trapos de imundícia. Eu vou dizer de novo. Nós somos imundos e nossa justiça são trapos de imundícia. Como é que a gente quer ser justo? Nós não somos, a justiça é a de Deus. O perdão não depende da tua reação. O perdão depende do teu olhar para a cruz. O perdão depende do teu olhar para a cruz. O perdão não é uma reação psicológica. O perdão não está no campo da psicanálise freudiana, pastor Marcos. O perdão não está no nível de concepção filosófica, não. O perdão é uma decisão. E é uma decisão e um ato de amor e de compaixão e misericórdia. Não se perdoa por merecimento. Ah, não, ele merece. Não. Você tem que entender isso. Entenda, não se perdoa por mérito. Não se perdoa. Jesus nos perdoou de uma dívida impagável. Entenda. Nessa parábola, o que ele quer dizer? No verso 22, cadê? Quando ele perguntou para Pedro, Pedro, quantas vezes vamos te perdoar? O que ele disse? 70 vezes 7. Quando ele diz 70 vezes 7 aqui, meu irmão, ele não quer dizer que é 70 vezes 7, não. Ele quer dizer que não tem limite. Perdão não tem limite. Você tem que liberar perdão a vida toda, se assim for necessário. É isso que ele quer dizer. Em João 14, tem um versículo aqui interessante, que muitos irmãos gostam do versículo, e é um versículo bom que a gente deve se embasar. Muitos irmãos gostam de falar ele para algumas coisas, até de forma triunfalista. Né? Os irmãos conhecem. Aquele que crê em mim fará obras que eu tenho realizado, e até obras maiores. Sabe qual foi a maior obra? Foi a que nos deu salvação. Foi o perdão na cruz. Então, se ele está te capacitando, e se você tomou posse desse versículo, dessa palavra de Deus, pois começa a perdoar agora. Comece a perdoar agora, porque essa é a maior obra. Essa foi a maior obra, a obra do perdão, que me perdoou, que te perdoou. O sangue de Jesus cobriu todas as nossas dores, as nossas transgressões. Amém? Isso é o verdadeiro evangelho, meu. Esse é o evangelho de Cristo. Essa é a essência. Essa é a essência que ele quer passar para nós. Eu não estou dizendo, muitas vezes os irmãos, não, meu irmão, mas é difícil, tudo. Eu não estou dizendo, meu irmão, tu não pode se zangar. A Bíblia não diz em canto nenhum que você não pode se irar, que você não pode se zangar. Você se zanga, eu me zango, nós somos humanos. A gente vai se zangar. O que você não pode é guardar mágoa. O que você não pode é guardar rancor. O que você não pode é alimentar um sentimento ruim no coração e cometer homicídio com aquela pessoa. É isso que você não pode. Efésios 4:26 diz, irai-vos e não pequeis, não dando lugar ao diabo. Então, peraí. Então você pode se irar. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Essa é a diferença. Não podemos guardar rancor. Não podemos guardar mágoas. E no verso 32 de Efésios
4, irmão Léo. Diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse é o evangelho, meu irmão, que eu creio. C.S. Lewis tem uma frase. O C.S. Lewis ele diz uma coisa interessante: é muito mais fácil falar sobre perdão, chegar aqui e pregar sobre perdoar, do que perdoar. Verdade. Estar aqui, meu irmão, é mais fácil do que liberar perdão. Verdade. Né? Mas ele diz mais: ser cristão significa perdoar um indesculpável, porque Deus perdoou um indesculpável em mim. Ser cristão é perdoar um indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em você. Perdoou o indesculpável em mim, meu irmão. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Quem foi que disse isso? Foi Jesus. E Jesus disse isso no bem bom? Jesus disse isso sendo açoitado, meu irmão. Jesus disse isso sendo humilhado, sendo massacrado, sendo cuspido. Ele olhou, teve misericórdia. Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo. Derramou misericórdia e compaixão na vida deles. Quem sou eu para não perdoar? Quem é tu? Tem uma história engraçada. E quando a gente é pequeno, não sei os irmãos, mas quando eu era pivete, eu sempre fui criado na igreja, né? Dou glória a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe que estão aqui. E me criaram no evangelho, né? E quando eu era pequeno, que eu via as historinhas e via que tinha Barrabás. Eu olhava para ele, eu tinha muita raiva. Eu olhava, meu Deus, mas escolheram Barrabás. Como é que pode? Escolheram Barrabás no lugar de Jesus. Porque, meu irmão, deixa eu te dizer, naquele tempo, que às vezes alguns irmãos não sabem, é interessante a gente contextualizar. Naquele tempo, quem ia para a morte de cruz não era quem roubou ali na feira uma fruta para comer, não, meu irmão. Quem ia para a morte de cruz naquele tempo era estuprador, era homicida de várias pessoas, era a pior espécie de gente assim que tinha cometido mais atrocidade que você imagina. Não era qualquer um, não. Então, Barrabás era um desses. E Jesus, sem pecado algum, todo mundo, solte Barrabás. Solte. Meu irmão, eu tinha uma raiva muito grande. Eu disse, meu Deus, mas eu dou glória a Deus que não escolheram Jesus. Porque se Jesus não sobe a cruz, eu descia para o inferno. Se Jesus não sobe para o Calvário, meu irmão, todos nós aqui desceríamos para o fogo eterno. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Por quê? Porque você é Barrabás. Porque eu sou Barrabás. Sabe por quê? Porque aquela cruz era minha. Aquela cruz era tua. E Jesus foi no nosso lugar. Nós que tínhamos uma dívida impagável. Nós que tínhamos cometido várias ofensas contra os outros que não podíamos pagar. E Jesus foi lá e disse assim, eu vou no teu lugar e eu pago. Então Deus me fez entender que não era para ter raiva de Barrabás. Eu sou Barrabás. Quando você entende isso, meu irmão, a glória do Senhor toma conta de você. Você toma posse do perdão que nasce na cruz. Amém? Marcos 11, eu gosto da Bíblia, meu irmão. Marcos 11, verso 25 e 26, já vou ler aqui. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Então, não é só na parábola, né? Não é só na parábola que ele mostra. Ele está aqui em Marcos, também está mostrando a mesma. Se você não perdoar, o Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Perdoe, meu irmão. Perdoe. Como é? Meus irmãos, me digam uma coisa. A oração que Jesus nos deixou, a oração modelo, o Pai Nosso, que é conhecido por todos. Até quem estiver aqui escutando essa palavra por meio da internet, que não professa a fé cristã, já deve conhecer o Pai Nosso.
Os irmãos prestaram bem atenção o que os irmãos falam, ou o que Jesus deixou para a gente orar? Vamos lá, comigo, todo mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora vocês vão prestar atenção. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, peraí. Eu vou falar de novo para os irmãos entenderem. Perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo meu irmão. Eu não sei se vocês prestaram atenção nisso. A palavra está dizendo assim: Deus me perdoa do jeito que eu perdoo o meu irmão. E se tu não perdoa teu irmão, Deus não te perdoa também não. É isso que a palavra está dizendo. É isso que a oração está dizendo. Não é Deus me perdoa bem muito e me ajuda a perdoar meu irmão. É não. É um condicional. Assim como eu perdoo quem me ofendeu. Perdoe meu irmão. Você tem que perdoar. Liberar perdão para o crente não é uma negociação. Você não tem saída. Quem foi invadido pelo perdão da mensagem da cruz, libera perdão a todo momento. Não estou dizendo que é fácil. Nós somos humanos, não é fácil. É difícil. Mas peça a Deus. E você vai liberar perdão, não é por mérito seu, não é você. Você libera perdão em nome de Jesus, meu irmão. É em nome de Jesus. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. Quantos aqui conhecem familiares que vivem em pé de guerra? Quantos aqui conhecem pais que não falam com os filhos? Filhos que deixaram de falar com os pais? Pessoas que guardam mágoa, rancor, ódio e indiferença no coração. Mas tem gente que diz assim: não, ele fez aquilo contra mim, eu esqueci ele. Eu esqueci. Trato com indiferença. É pior. É igual ódio. Indiferença. Você matou também a pessoa no teu coração. Você esqueceu total. Isso não cura ninguém, meu irmão. Isso só coloca poeira para debaixo do tapete. Nós devemos perdoar, sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós também proferimos ofensas contra as pessoas todo dia. Tem dia que eu tô com as palavras mais pesadas lá em casa. Eu tenho que pedir desculpa à minha esposa. Estou cansado do trabalho e às vezes você fala uma coisa sem nem perceber. Tem dia que você quer pregar uma taxinha com a marreta de 10 quilos. Tem dia que a mulher está na TPM, ou não é? E o cabo escuta. É assim. Ninguém é perfeito, meu irmão. Todo mundo erra. É por isso que nós devemos perdoar. Nós não acertamos sempre. Nós erramos. Se você não perdoa, sua vida vira um inferno. Se você não perdoa, você adoece. Se você não perdoa, você fica preso. O que ele disse aqui no final dos versículos lá da parábola que a gente leu? Quando você não perdoa, você é entregue aos... Eu falei, os irmãos prestaram atenção, aos atormentadores. Você vai ser atormentado, meus irmãos, a vida toda, porque tu não liberou perdão, porque tu guardou mágoa, porque você guardou rancor. Não guarde. Libere. No grego, quando você vai ver o que significa perdoar, tanto nos evangelhos como nas cartas de Paulo aos Efésios, aos Coríntios, aos Colossenses, que ele fala muito sobre perdoar uns aos outros. A palavra perdão a palavra perdão originalmente quer dizer deixar ir, deixar livre. Meu irmão, perdoa, deixa ir. Você tem que se liberar. Quando você não perdoa, quem é preso é você. É você que fica preso. Tem pessoas que não se perdoam. Quem conhece gente assim aqui? Ou pode ter gente assim aqui também. Gente que não se perdoa. Meu irmão, tome posse do perdão. Jesus veio para nos perdoar. Agora você também, tomando posse do perdão que vem na cruz, que nasce da cruz, você se perdoa. Você se perdoa. Tem uma história
que é verídica essa história da Doralice. Era uma jovem e ela tentou suicídio, tomando soda cáustica. Ela foi para a emergência e uma equipe muito boa de médicos em São Paulo atendeu, né? E um cirurgião muito bom conseguiu aos poucos reverter o quadro, né? Fez diversas cirurgias no trato gastrointestinal dela devido à questão das lesões causadas pela soda cáustica, né? E diversas e tal, até que chegou que ela já estava bem para ir de alta. Glória a Deus, já estava bem. Aí o médico feliz, era cristão, feliz com aquilo, ele estava indo para um congresso internacional e ele tinha escrito o caso dela, ele ia levar no congresso tanto como para aprendizado, como apresentar o caso, como testemunho, né? Só que ele estava arrumando as malas e ela tinha acabado de sair de alta e ele estava arrumando as malas para ir. E ele recebeu uma ligação, a familiar dizendo que quando ela chegou em casa de alta, ela se suicidou. E ele não foi para o congresso, né? E ele foi para o velório dela. E lá, olhando para o corpo dela inerte, parado, sem vida, ele chorava e pedia perdão. Doralice, me perdoe, porque eu curei as tuas feridas externas. Eu curei as feridas do corpo, mas eu não drenei os abscessos da alma. Eu não curei as feridas da alma. Aquela menina, ela só queria uma chance para sair do hospital e cometer o ato que ela não tinha conseguido. E assim fez. Meu irmão, tome posse do perdão. Senão você vai ser martirizado pela culpa o tempo todo. E quem é acusador não é Jesus Cristo. O próprio Jesus disse, eu não vim nem para julgar agora. Ele vai voltar para julgar depois. Mas Jesus disse, eu vim para salvar. O acusador é o diabo, meu irmão. Tome posse do perdão que Jesus Cristo te dá. Amém? Quem conhece a Joyce Meyer aqui? Joyce Meyer é bastante conhecida. Ela tem uma frase que diz assim, perdoar é destrancar a porta para libertar e perceber que você era o prisioneiro. Eu vou dizer de novo. Perdoar é destrancar a porta para libertar, soltar. Mas perceber que quem era o prisioneiro era você. Quando você não perdoa, quem vive numa prisão, meu irmão, é você. Libere perdão. Eu posso ser atingido? Posso. Posso ser ferido? Posso. Posso ser magoado? Posso. Eu não posso é deixar de perdoar. Se você não perdoar, meu irmão, você adoece. Ah, e outra coisa, eu já ouvi crente dizendo isso aqui, isso é sério, porque isso é que eu tenho que falar. Já ouvi crente dizendo assim, não senti de Deus ainda de perdoar fulano. Meu irmão, deixa dessa besteira. Eu vou lhe dizer, isso aqui não é voz de Deus, não. Isso não é voz de Deus, não. Deus nunca ia querer que você não perdoasse, ele já te perdoou primeiro. Isso não é voz de Deus, meu irmão. Então não vá com esse negócio, eu tenho que orar para saber se eu vou perdoar o irmão. Nada disso. Libere perdão. Se você não está liberando perdão, você ainda não está capacitado para isso e parece que você ainda não tomou posse do perdão que vem da cruz. Porque o perdão maior nasce de lá. O perdão nunca acontece no eu. Entenda isso. Perdoa em nome de Jesus. Pois não mais ele vive, mas Cristo vive em mim. Se realmente esse versículo, eu creio nesse versículo, meu irmão, e Cristo vive em mim, eu aceitei e sirvo ele, eu vou perdoar. Perdoar. Você não tem que perdoar porque eu estou dizendo não, tá? Você não tem que perdoar porque o pastor Márcio está dizendo. Você não tem que perdoar porque o irmão te aconselhou a perdoar. Não. Você tem que perdoar porque você reconhece o tamanho do perdão que recebeu na cruz. A partir desse momento é que você começa a liberar perdão. Quando você entende, você recebeu perdão. Ah, irmão Mateus, mas é difícil, é porque você não me entende, você não passou por isso. Eu passei assim, é difícil. É difícil. Eu sou humano.
Pois diga assim para Jesus: não me perdoe agora não, Jesus, eu sou humano. Diga para ele assim: meu irmão, devemos perdoar. Eu falo isso com todo o amor que eu tenho a você. Devemos perdoar. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o perdão que nasceu na cruz. Quando eu perdoo, o mérito não é meu. Quando eu verdadeiramente tomo posse da graça e do perdão, eu sou capacitado a perdoar. Outra coisa, quem é capacitado a perdoar não tem conversa de vingança, não. Eu e você não fomos chamados para vingança. Não fomos chamados para isso. O que a palavra de Deus diz? Não vos vingueis. Acho que é em Romanos. Não vos vingueis. Do Senhor é a vingança. Vingança não é minha nem tua. Eu vou falar uma frase que eu até gosto, as minhas vão até rir aqui, porque eu sou fã do Chaves. Seu Madruga dizia uma frase, mas que ela se encaixa aqui, é perfeito. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Olha, todo mundo conhece, tá? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. É verdade, meu irmão. É verdade. Mata a alma, te envenena. Guarda rancor, te aprisiona. Então, meu irmão, deixa eu te dizer, tu pode se zangar. A Bíblia deixa tu se zangar. Então tu se zanga, depois tu perdoa, aí tu bota nas mãos de Deus. Aí Deus é contigo. A vingança, se for ter, é contigo. Não é comigo. Não cabe a mim nem a você. Amém? Quantos estão entendendo a palavra? Amém. Quem tem perdão no coração não tem vingança. A Bíblia diz que a gente tem que pagar o mal com o mal, ou é o mal com o bem? Mal com o bem. Está tudo escrito. Quer exemplos de perdão? Não, mas é porque você está... Não, irmão Matheus, é porque você está levando Jesus em consideração. Jesus, né? A gente sabe que é o maior de todos. Jesus veio só para isso e tudo, né? Mas vamos lá. Estevão. Quem é que conhece aqui a história de Estevão? Estevão meio que disse a mesma coisa que Jesus falou, né? Estava sendo apedrejado, perseguido pelo evangelho. Disse assim: Pai, perdoa, lançou misericórdia. Estava sendo apedrejado, o mel descendo aqui, ó, sangue na testa. Talvez ele já querendo apagar, disse: meu Deus, perdoa, perdoa. Ele já liberou perdão aos seus perseguidores. Quer outro? José. José, os irmãos muito bem conhecem, José do Egito, os irmãos muito bem conhecem, né? Foi vendido pelos próprios irmãos por inveja, né? Porque os irmãos não gostavam dele. E ele foi vendido por 20 moedas. Jesus foi vendido por 30. No final das contas, os irmãos viram, reconheceram ele, pediram perdão. Foi o que ele fez? Vocês já estão perdoados. Vocês já estão perdoados. É outro. Filho pródigo. Filho pródigo. Filho pródigo sou eu. Eu fui o filho pródigo. Eu fui criado no Evangelho. Eu conheci a palavra de Deus. E eu, por conta própria, pedi minhas contas a Deus e saí. E eu fui que nem um filho pródigo. Eu estava na lama com os porcos. Mas eu pensava que quando eu fosse voltar para a casa do pai, igual o filho pródigo, eu estava ensaiando um discurso aqui. Eu vou dizer para Deus assim: Deus, me bota no cantinho ali, nem que seja para ser teu escravo, para ser teu servo, mas tá bom. Aí sabe como foi que Deus me recebeu? Com festa, com uma nova túnica, com sandálias novas. Me mandou matar um bezerro. Meu irmão, esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o perdão que ele te dá pela conta que nós temos contra ele, que é impagável. Vamos falar um pouquinho de casamento. Um casamento bem sucedido. Eu gosto dessa frase, eu até coloquei no nosso grupo de comunhão e mesa. Um casamento bem sucedido é a união de dois bons perdoadores.
Eu já disse aqui, ninguém é perfeito, meu irmão. Você vai errar e talvez você erre todo dia, mesmo que você não admita. Eu também, né? Então, um casamento para ser bem sucedido, primeiro Deus está no centro. Depois os dois têm que ser bons perdoadores. Todos nós somos vítimas e também somos vitimizadores nos relacionamentos. Certo, né? Infelizmente, a gente ainda tende a ferir quem está mais perto da gente. A gente convive mais, né? Mas quando verdadeiramente nós entendemos quanto nós mesmos, nós fomos perdoados por Cristo, nós ficamos livres para estender esse perdão ao outro. Meus irmãos, mais isso é Deus que está falando, meu irmão, eu tenho que falar. Meus irmãos mais experientes, meus irmãos mais velhos aqui em idade do que eu respeito a todos, eu honro a todos, vocês sabem, mas Deus está falando para vocês. Guardem rancor, não guardem mágoas, liberem perdão. Assim diz a parábola, libere perdão enquanto você ainda caminha com Ele, enquanto você ainda pode liberar perdão. Não guarde mágoa. Para encerrar, o louvor pode subir, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 17, versos 3 e 4. Assim: acautelai-vos, se o irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, e 7 vezes ele voltar para ti e te disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Meu irmão, primeiro ele já começa aqui falando, o que ele fala? No versículo 3 ele já começa com acautelai-vos, tomem cuidado. Mas sabe por quê? Não é à toa. Onde nós precisamos de perdão, onde tem gente ferida, nós precisamos ter cautela. Onde tem gente ferida, onde tem gente magoada, nós precisamos ter cautela. Nós precisamos ter empatia. Nós precisamos agir com amor. Nós precisamos olhar para a dor do próximo, né? Quando ele fala aqui, se o irmão pecar contra ti, repreende-o. O que ele quer dizer aqui é chama ele para conversar. Diz para ele o que foi. Vamos colocar aqui em panos limpos isso aqui, meu irmão. Não é ameaçando, não. É para resolver o problema. É para não ficar mágoa no coração. É enquanto o problema está desse tamanho. Porque o problema vai girando, girando e girando. E daqui a pouco o problema... E às vezes é uma confusão. Quer um exemplo? Às vezes é por uma confusão. Uma vez o irmão estava passando, o outro falou na rua com ele. Aí o irmão estava indo no carro aqui. Não viu, né? Aí o irmão passou 15 anos sem falar com ele, né? Aí ele disse assim, rapaz, o que aconteceu? Aí quando ele chegou para conversar, ele disse assim, não, meu irmão, vou te falar a verdade, é porque naquele dia eu falei com você e você se fez de besta. Não falou comigo. Eu disse, meu irmão, naquele dia eu tinha feito um exame de vista. Eu estava com os olhos todos embaçados, eu não vi nada. Passou 15 anos guardando mágoa no coração por nada. Quando você acha que o irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá conversar com ele logo. Te apressa. Te apressa. A mensagem de hoje, meu irmão, é: vai agora e reconcilia-te. Vai depressa. Vai depressa. Essa noite, meu irmão, Deus está dizendo: vai com pressa te reconciliar. Tome posse do perdão. Quem ainda se culpa, quem não se perdoou, se perdoe. Perdoe aquele que te abandonou. Perdoe aquele que te agrediu. Perdoe aquele que te ofendeu. Aquele que te feriu. Aquele que te magoou. Perdoe. Reconcilia-te depressa. Amém?